foco e responsabilidade a minha potência. É isso que eu faço hoje. Bom, eu já começo esse vídeo com essa frase impactante da Luana Piovani, porque eu acredito que toda mulher deveria, aliás, todas as pessoas deveriam aprender a usar com foco e responsabilidade a sua potência. Só que, a partir desse momento da entrevista, ela começa a falar sobre a sua experiência na perimenopausa e na menopausa. E isso, então, é muito simbólico, porque é justamente o que uma mulher que faz essa travessia com entrega, com confiança, experienciando todas as possibilidades que esse período tem para entregar, é justamente isso que ela aprende no final, a usar com foco e responsabilidade e assertividade a sua potência. Hoje eu vou reagir a uma entrevista que a Luana Piovani deu. A ideia não é corrigir, muito menos dar palpite na vida dela. A ideia é simplesmente porque ela trouxe com humor e franqueza um assunto do qual a gente fala bastante, que é perimenopausa e menopausa. E aí eu posso ter oportunidade, então, de traduzir tanto o que está acontecendo no corpo dela, quanto o que pode estar acontecendo com você. Então, se você tá passando por esse momento, tá passando por essa travessia, fica com a gente que esse vídeo vai poder te ensinar bastante coisa. Você falou sobre que vai fazer 50 anos no próximo ano, comemora 49 agora. Como foi a chegada da menopausa para você? Esse tema, eu digo a chegada, o flerte, até você conseguiu se preparar e entender que o seu corpo estava passando por modificações? Olha, na verdade não, assim, foi tudo meio bruto, porque eu tive uma menopausa muito precoce. Parar aqui. A menopausa precoce, do ponto de vista científico, né, da clínica médica, enfim, é só quando ela ocorre antes dos 40 anos. Meu Deus, isso acontece? Acontece, gente. Acontece cada vez mais cedo. Aos 46, que ela vai falar, né, aqui no decorrer da entrevista, que foi quando ela começou a ter esses sintomas mais pronunciados, que a gente vai ver, ela estava então na fase da perimenopausa, que é da transição. Achar que a menopausa é precoce, né, entre os 40 e 50 anos, é comum. Muitas mulheres chegam pra gente falando, né, que é uma menopausa precoce ou uma perimenopausa precoce, porque a gente associa com os tempos das nossas avós, a gente associa com velhice, associa com o fim da vida reprodutiva, né? Vamos combinar que a sociedade, ela não favorece muito a gente a falar e a debater sobre isso, né? Então, falta uma narrativa, falta a gente entender o que acontece até você chegar na menopausa. E pra quem não sabe, menopausa é apenas um dia quando fez um ano que você menstruou pela última vez, tá? Depois disso é pós-menopausa e antes disso é pré-menopausa. Então eu não achei que eu fosse estar numa pré-menopausa, então eu não entendia que aquilo era pré-menopausa. Claro que você não ia entender, Luana, ninguém entende porque não é falado sobre isso. E como eu falei antes, a menopausa, ela é um dia, né? Óbvio, tudo bem a gente usar de uma forma coloquial, assim, estou na menopausa, estou entrando na menopausa, enfim, tudo bem falar climatério, menopausa e tudo mais, tá tudo bem. Mas a título de responsabilidade com as informações, menopausa, como ela é um dia só e a gente só sabe que estava na perimenopausa depois que a gente fica um ano sem menstruar, né? Claro que isso dá uns sinais, né? A gente não tá menstruando certinho e de repente, para de menstruar, né? Ela vai começando a falhar, vai ficando mais espaçada, mas de uma forma geral, a menopausa, ela é justamente o conceito dela quando faz um ano que você não menstrua mais. Então a gente só sabe que estava na perimenopausa, na pré-menopausa, depois que isso acontece, né? Então isso é muito difícil a gente saber, porque não tem data de começo e de fim estabelecido. Tem mulheres que começam a sentir sintomas aos 35 anos e entram, né, e fazem aniversário de menopausa aos 45. Tem gente que começa a ter os sintomas aos 45 e vai parar de menstruar aos 55. Tem gente que para aos 50. Então, assim, não tem como saber. Tem gente que só sente 2, 3 anos algum tipo de sintoma na hora que já muito próximo de parar de menstruar. É algo que é tão único e é tão singular para cada mulher que, de fato, é muito difícil de realmente a gente entender o que tá acontecendo, né? E eu realmente... Era um calor que eu não estava sentindo, mas ainda não era o calor da menopausa, era a tal da pré-menopausa. Eu tinha de vez em quando durante a noite, então... Aí... Vamos lá, outra coisa aqui também. Não era o calor da menopausa, era o calor da pré-menopausa. Gente, isso não existe, tá? Porque o que acontece? O calorão que dá o fogacho, porque assim, tem uma sensibilidade maior ao calor, a pessoa começa a suar muito mais por menos motivos.
como também tem uma maior sensibilidade ao frio. Não necessariamente é só calorão. Tem mulheres que acabam apresentando uma maior sensibilidade ao frio. Porque o nosso hipotálamo, que também tem receptores de estrogênio, ele acaba, estradiol principalmente, né? Ele acaba ficando confuso com as oscilações do hormônio, né? Então é como se fosse o nosso termostato, ele fica confuso por conta dessas variações que ocorrem. Só que essas variações, elas estão ocorrendo quando, gente? Na pré-menopausa. Depois da menopausa, essas variações, elas são muito menores. Então, é algo que a ciência até nem consegue explicar muito bem exatamente o que está acontecendo, porque se são as variações do estrogênio que causam essa desregulação no nosso termostato, que é no hipotálamo, e causam o fogacho, o calorão e tudo mais, né, essa da temperatura, por que na hora que a gente, enfim, para de produzir, de ovular, né, e produzir estradiol, por que muitas mulheres continuam com o fogacho? E eu, particularmente, conheço mulheres com quase 80 anos que ainda seguem com os fogachos. Então, não tem essa. Às vezes, e tem mulheres que têm na pré-menopausa e depois da menopausa não tem mais fogacho nenhum. Assim como tem mulheres que nunca tiveram um fogacho na vida e nunca vão ter. Então, isso são sintomas muito particulares. Então, essa questão, assim, de é um calor que não é o calorão da menopausa. Gente, isso aí não é, tá? Pode ser calorão antes, durante, depois, ou pode também não ter nada disso. Mas vamos continuar. Eu fui ver mesmo que o bicho tinha pegado. Foi o quê? Foi com 46. Eu tô com 48, exatamente. Porque foi quando que é uma das histórias que eu conto no stand-up, que eu vou fazer uma novela esquerma, maravilhosa, fazendo vilã, toda trabalhada no terno de microfibra, blusas maravilhosas de seda, pérola, 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 e de repente me nascia aquela labareda, não conseguia ver nada na minha frente, a gente desconcentra de uma maneira. Você não consegue fazer mais nada que você está fazendo. Né? Você tem que parar. Você fica imaginando como é que uma médica passa por isso. Ela já começa a tomar remédio antes, porque é impossível você estar fazendo uma cirurgia e te dar um fogacho. Você tem que embora ela fale assim de uma forma icônica, eu imagino o quanto deve ter incomodado Luana Piovani e o quanto também incomoda muitas mulheres a questão desse fogacho exagerado, né? E de fato, gente, não é só um calorão. Não, ela tá sentindo um calorão. Dá tela azul mesmo, entendeu? A pessoa fica completamente, não todas, mas fica completamente assim, perdida no tempo, né? Então isso é muito simbólico e eu acho que é o sintoma mais característico. Tanto é que tem muitos médicos que falam que se a mulher não tá sentindo fogacho, significa que ela não está na perimenopausa e nem na menopausa. Gente, isso não é real. Tá? A ciência ela não explica ainda direito. A gente tem algumas ilustrações, como eu já falei, alguns indícios do porquê que tá acontecendo isso, mas não tem uma explicação ainda muito certeira. Não tem condições. Não tem como fazer, né? Então, aí eu tive um negócio, liguei pra minha médica, pelo amor de Deus, nem mais um segundo. Ela me deu gel, passa o gel, passou isso. Vamos falar sobre isso? A reposição hormonal, ela é um dos caminhos, né? E realmente ela pode ajudar, mas ela não funciona para todas as mulheres. E eu acho que a grande questão, falando de uma pessoa que já trabalhou e já, tanto em laboratório de hormônios, esses hormônios bioidênticos, eu já trabalhei, na verdade eu já até montei um laboratório para manipulação de hormônios bioidênticos, então eu sei do que eu estou falando, e já trabalhei em muitos lugares que trabalhavam com isso. E, gente, a qualidade do hormônio, do gel, precisa ser muito boa para ter o resultado que as pessoas estão esperando. Precisa chegar. Mas, tirando a parte do hormônio isso, nem sempre, pode também ter o melhor gel, nem sempre funciona pra todo mundo, tá? Tem mulheres que continuam fazendo tudo certo e continua tendo seus fogachos, porque precisa olhar pra outros cenários da sua vida, porque se são essas oscilações de hormônio que causam isso, a gente precisa ter uma entrega hormonal um pouco mais constante, certo? E aí que muitos géis acabam não conseguindo fazer essa operação, né? Fazendo essa entrega. Mas para além disso, tem mulheres que também não funcionam. Porque dependendo também da composição corporal dela, do estilo de vida, dependendo do que ela tá fazendo, isso não melhora. Tem mulheres que acabam passando os calorões de forma espontânea. A gente tem casos de mulheres que acabaram passando o calorão de forma espontânea. A partir do momento que começam a olhar para esse sintoma, a partir de um outro olhar. Não só, é um fogacho, mas o que isso tá querendo nos dizer? Porque se isso fosse regra, gente, por que tem pessoas que têm... Porque toda mulher vai passar pela perimenopausa. Toda, e menopausa. Ponto. Se você não morrer antes, meu bem, você vai passar.
por que é que algumas mulheres possuem esse sintoma mais pronunciado e outras menos, né? Então a gente precisa olhar para isso e entender que o sintoma não tá ali como uma determinação que você precisa ter. Você pode olhar assim como o que ele tá querendo te ensinar. E outra coisa também, a gente sabe que a maioria das mulheres, elas são invisibilizadas essa época, né? A parte do atendimento médico dos profissionais da área de saúde é despreparado para as mulheres que estão transitando entre perimenopausa, menopausa e pós-menopausa. Mas, e a gente sabe também que muitos médicos, né, só chegam prescrevendo gel e não explicam nada, não fala o que está acontecendo, não explica nem os efeitos colaterais, não explica quais são as exigências da mulher também para mudar o estilo de vida dela, não explicam absolutamente nada do que está acontecendo. Simplesmente larga o gel ali e pronto, né? Quando fazem isso? E a gente costuma realmente, assim, criticar esse tipo de posicionamento. Mas também, quando uma mulher, né, chega com esse approach pro prescritor, olha, pelo amor de Deus, nem mais um minuto, você tira isso de mim agora. Claro que cada caso é um caso, então eu entendo, não tô aqui recriminando, mas gel não resolve tudo, tá, gente? Nem gel, nem comprimido, não é assim que a banda funciona, tem muitos efeitos colaterais que podem surgir a partir disso também, então isso pode mascarar uma falta de investigação mais profunda na causa, né, tratando só algum sintoma. Mas, de novo, né, cada caso é um caso, precisa ser avaliado, mas vamos continuar. Passou isso, a única coisa que mantém, assim, eu sou... Olha, pra tá ruim pra mim tem que tá muito ruim. Porque você é forte. Não, e porque eu dou meu jeito, sabe? Forte. Eu viro mesa, eu não permito que as coisas me deixem num lugar ruim. Eu vou atrás de como transformar esse ruim em bom, entendeu? Então, assim... Parar aqui mais um pouquinho, vamos lá. Essa postura da Luana, ela não é de hoje, né? Então, ela sempre teve uma postura muito forte, resolutiva, que age, né? Ela tem autonomia pra viver a vida dela do jeito dela. Isso sempre foi... Pelo menos, né, do que eu acompanho a carreira dela, não sou uma grande fã, assim, de acompanhar sempre, mas pelo que eu acompanho, ela sempre teve uma postura muito assim, eu vivo a vida como eu quero viver, eu falo o que eu quero falar, agrade ou não as pessoas. Então, muito provavelmente, isso faz com que também essa travessia dela na perimenopausa seja mais suave, porque é esse chamado que a vida faz pra gente, principalmente depois dos 40. Você tá vivendo a vida da maneira como você quer viver? Você pode olhar nos nossos posts lá na travessia, a gente pega muito forte nisso, que é um chamado muito ávido da alma, pedindo para que a gente olhe para o nosso corpo, para o nosso modo de viver, para a forma como a gente está cuidando da gente mesmo e cuidando dos outros também. E parar para olhar e avaliar como que a gente quer viver a nossa vida daqui para frente. Como ela, de fato, tem essa postura, tem essa, realmente assim, né, esse modo de viver também mais otimista, isso acaba, com certeza, melhorando essa transição. Mas aqui eu preciso também fazer um recorte, né, porque Luana tem acesso, tem equipe de apoio, né, rede de apoio, tem tempo, tem grana. E a maioria de nós vive no meio de um caos. Filhos, trabalho, cobrança, cuidar dos pais, principalmente nessa época, né? Cuidar dos pais também, solidão, se não é divórcio, enfim, muitas mulheres estão vivendo um caos nessa época também, que acaba confundindo muito os sintomas da perimenopausa com os sintomas da vida. Então a gente não sabe se aquela falta existencial que a gente tá sentindo, aquela depressão, aquele cansaço, aquela irritação é da perimenopausa, ou se é dessa avalanche de coisa que tá acontecendo. Então fica muito difícil discernir, a gente precisa olhar com isso com muito cuidado. Então, isso é bem importante porque Luana vai falar logo mais sobre a questão de se conhecer bem, né? Então, o quanto isso também ajuda ela a saber que são alguns sintomas que, cara, eu sempre fui assim, entende? Talvez aqui na perimenopausa eu acabei ficando um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim, nesse sintoma, mas eu sempre fui assim, sempre carreguei essa marca. Então, como ela falou no começo da entrevista, eu estou utilizando a minha potência com muito mais foco e responsabilidade. Isso também são para as outras áreas da vida dela, né? Para tudo que tá acontecendo na vida dela, porque a partir do momento que você também se conhece, você sabe como utilizar melhor das suas forças e fraqueza. Vamos continuar. O que hoje, com 48 anos, beirando 49, eu tenho da menopausa? Eu tenho os esquecimentos, mas eu sempre fui esquecida. Meu apelido sempre foi Dolly. Então eu já não sei mais. Eu não sei se é HD cheio, de que eu sou trabalho de atriz. Eu não sei se é uma coisa de que eu nasci. Eu sempre fui esquecida, então pra mim tá mais ou menos a mesma coisa. Eu esqueço o que vou fazer, mas tudo bem que eu tô esquecendo um pouquinho mais. Mas eu fazia assim mesmo, gente. Meus amigos todos da minha ajuda. Olha, isso que ela fala que também é assim, é que eu falei antes, que é muito importante, né? Se você não se conhece, você não sabe
o que tá acontecendo de diferente ou se sempre foi assim. E isso precisa ter muito cuidado, porque como eu acabei de falar, muitos sintomas acabam se confundindo com situações da vida. Então, muitas coisas acontecem com a gente na nossa vida pela primeira vez depois dos 40 anos, que não aconteceram antes. Então, a gente não sabe como que a gente reagiria nessas situações antes. Mas, por exemplo, ela fala da questão do esquecimento, né? Ela sempre foi assim. E agora, o que tá acontecendo é que ela tá guardando só o que é essencial. Olha só o que ela fala sobre a questão profissional, porque muitas mulheres falam que tem muito medo, né, de perder a parte cognitiva do trabalho com a questão da perimenopausa. Decorar texto com... Mas é diferente. É diferente. É outro... É diferente, porque outro, aí outro espaço do cérebro, totalmente né? diferente. Outro espaço no cérebro. O que os estudos mostram é que, de fato, né, durante a menstruação a gente já tem alterações no nosso cérebro, na perimenopausa e menopausa, a gente tem essa diminuição da massa cinzenta, né? Isso, de fato, os estudos mostram, mas isso não significa que haja uma perda cognitiva necessariamente. É como, de fato, se o cérebro estivesse falando assim, guarde o que é essencial, minha filha, você não precisa guardar todas as informações. Fique com o que é seu, o que lhe cabe, o que é importante. E isso você pode utilizar, inclusive, como um sinal de que o que é importante pra mim e o que não é. Vamos utilizar outro exemplo? Quando a mulher tá grávida, converse com, né, mulheres que ficaram grávidas recentemente. Elas falam justamente que a memória delas fica, assim, um caos. Isso, gente, tudo que acontece fisiologicamente com a gente tem uma explicação. Então, é para nossa proteção. Ela precisa se concentrar no que é importante. O que é importante para a mulher grávida? O neném que tá ali para nascer. Então, ela precisa se concentrar nessa parte. A mulher, quando ela entra na perimenopausa e vai para menopausa, ela precisa utilizar o foco dela e a potência dela de uma forma muito seletiva. Então, ela mesma falou que a parte de gravação, de decorar textos, essa parte profissional não foi esquecida para ela. Ah, mas no meu caso eu não tô rendendo bem no trabalho, enfim. Veja se esse trabalho faz bem pra você. E isso é um convite à reflexão, não é uma determinação. Veja se isso tá consoante com o seu pedido de alma. Veja se isso faz sentido ainda pra você fazer essa carreira. É um convite, tá? Então, assim, a gente vem com essas reflexões pra gente realmente pensar o que o nosso corpo tá querendo nos dizer, né? Então, assim, lembrado que só importa, é como se fosse uma sabedoria simbólica do que a gente precisa fazer. E não tô querendo romantizar, tem mulheres realmente que acabam sofrendo muito com isso, mas dar um zoom out, assim, olhar com esse olhar um pouquinho mais curioso sobre o que aquele sintoma tá querendo nos dizer. Não só esses que eu tô citando, mas todos eles, porque são infinitos os que podem aparecer, tá? Às vezes a rotina, o cotidiano... Não, assim, o que acontece é, o HD tá cheio, ele só grava o que eu realmente sei que eu preciso. Okay. Mesmo. Nem o nome daquele boy interessante eu sei que eu preciso. Você tá entendendo? Essa fala dela, final, é maravilhosa, né? Porque a perimenopausa e a menopausa não é um fim, né, gente? E tem muitas mulheres redescobrindo o prazer, a libido, o sexo, a liberdade nessa fase, né? Então, assim, no caso da Luana, depois, durante a entrevista, ela fala sobre muitos planos que ela tem, assim, por 50 anos e tem uma vitalidade absurda nesses planos. E cheia de planos, né, de projetos, viagens, de movimento. E claro que a gente precisa entender também o contexto e o cenário dela. Ela tem uma condição muito específica e eu não quero aqui ampliar e nem romantizar a vida de quem não tem as condições que ela tem. Só que, se a gente parar pra olhar primeiro, né, tem outras famosas que estão falando também sobre perimenopausa e menopausa. Cláudia Raia, Fernanda Lima, Angélica, muitas atrizes internacionais também. E elas acabam trazendo algumas falas muito sofridas também, sabe? Sintomas difíceis, coisas difíceis. O que eu quero trazer aqui? Que óbvio que para quem tem uma condição de vida melhor, ela tem mais condições de procurar ajuda médica, tratamento médico, alternativas. Ela pode se dar o direito de descansar mais, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Isso é o que a gente pensa, a gente também não sabe como é que é a realidade dessas mulheres, né? Mas de uma maneira geral, a perimenopausa, ela traz um vazio, ela pode trazer um vazio existencial que não tem dinheiro que preenche a gente. É um chamado da alma mesmo. Não é algo que... Não é olhar e falar assim, ela tá plena. Cada travessia, ela é única. E ela pode trazer tanto esse vazio, quanto uma explosão de vitalidade. Como tem também mulheres que se dão ao direito de viver uma vida completamente nova nessa fase, né, daqui em diante. Isso não precisa também ser um rompante sempre. Sempre vai ser explosão pra cima ou sempre vai ser uma explosão pra baixo. Não, porque depende das escolhas que nós fizemos durante a vida. Depende de como a gente tá conduzindo a nossa vida. Esses são chamados que a vida vai nos fazendo. E a minha
minha ideia é trazer que, fisiologicamente falando, a gente tem várias saídas para todos os sintomas. Então, primeiro, a gente muda o nosso estilo de vida, ou vê o que fortalece a gente faz escolhas mais conscientes, a gente vai por caminhos que nos trazem retornos não só para tratar o sintoma, mas também a causa desse sintoma. Isso pode reverberar na nossa saúde de uma maneira espetacular. A gente olha para a parte fisiológica, a gente precisa olhar, porque é como se, eu uso sempre essa analogia, a parte da perimenopausa é como se o corpo falasse assim, ok, agora é por tua conta, porque os nossos hormônios, eles acabam não fazendo aquilo que a gente estava acostumado que eles fizessem, assim, meio que sem a gente perceber. Então a gente precisa olhar para o nosso corpo, para as nossas escolhas, olhar para os nossos hábitos com responsabilidade, né? Então, mesmo utilizando todo o tratamento hormonal, que pode ser que seja utilizado, você precisa olhar para a sua vida como um todo. Não só a parte fisiológica, mas também a parte simbólica, arquetípica, sobre quais são as colheitas que você está trazendo da sua vida até esse momento, quais são os mitos que você está vivendo, quais que você quer viver daqui em diante. E porque se você não entender essa parte, tudo fica muito vazio, tudo fica muito sofrido, tudo fica muito injusto. Se a gente parar pra olhar só a parte fisiológica, gente, pode parecer uma injustiça danada com a mulher, né? E aí eu não acredito que isso seja dessa forma, né? A gente não... Bom, e se você que assistiu até agora sente que alguma coisa dentro de você aí mudou, não sabe exatamente o que, ou até já sabe que tá na perimenopausa, mas não entende qual caminho seguir, tá um pouco perdida com relação a isso, que é certo, que é errado, enfim, respira, calma. Há um caminho, e o primeiro passo desse caminho, eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo um quiz que nós elaboramos exclusivamente na Travessia das Deusas. A gente não pegou esse quiz de ninguém, nós elaboramos exclusivamente para que você possa entender quais são os primeiros sinais, ter um mapa dos exames complementares que você pode fazer, entender o que está acontecendo no seu corpo. Um primeiro passo que já vai elucidar bastante, já vai te trazer bastante clareza. E eu te convido a conhecer também o nosso trabalho na Travessia das Deusas lá no Instagram, que com certeza pode ajudar você. Nós estamos aqui para ajudar você no seu caminho, tá? Porque o corpo fala e você merece entender o que está acontecendo. Um beijo, até a próxima.